Chico estava sofrendo muito com a partida da segunda mãe dele, a dona Cidália Batista Xavier. Ela, em abril de 31, dia 18 de abril, tinha chamado o Chico para dizer que ia partir. E logo depois, naturalmente, ele chorando ali com ela, falando que não, que ela ficasse, que ela era a pessoa da confiança mais íntima dele, era com quem ele contava nos aspectos espirituais também, porque ele desabafava com ela, contava as visões, contava os fenômenos, coisa que ela havia pedido na infância, que ele não contasse a mais ninguém, porque as pessoas não acreditavam nele, e que ele podia contar a ela o que fosse, que ela iria acreditar nele, porque sabia que ele falava a verdade. Então vocês imaginam que ela deu um choque ao Chico para dizer, quando disse a ele que estava de partida. E de fato, no dia seguinte ela partiu, né? No dia 19 de abril de 1931. Mas antes, ela diz ao Chico o seguinte: olha, mas você não fique triste, não, porque assim que eu chegar no mundo espiritual, eu vou pedir a Jesus, para Jesus mandar uma pessoa para cuidar de você. Alguém vai cuidar de você, porque eu vou pedir isso pessoalmente a ele. E aí então o Chico ficou com essa impressão, apesar de todo o sofrimento da partida da segunda mãe, ele ficou confiante de que alguém viria auxiliá-lo. Quando foi no mês seguinte, em maio de 1931, a primeira vez que ele vê o espírito de Emmanuel, no Centro Espírita Luiz Gonzaga, numa reunião já em andamento, uma reunião pública, o Emmanuel aparece para ele. Mas não fala nada. A primeira aparição, inclusive ele relata isso, se não me engano, no pós-fácio do livro Parnaso de Além-Túmulo. Ele vai mostrar que o Emmanuel se mostrou para ele pela primeira vez. Mais tarde, passado algum tempo, eles se encontram lá no açude, em Pedro Leopoldo, perto do rio. Então, é a primeira vez que eles conversam. E o Emmanuel vai pedir a ele disciplina, disciplina, disciplina. Vai falar com ele do compromisso que eles tinham de trazer 30 livros. E aí as tarefas começam. Interessante isso, né? Em julho, 17 de julho, eu lembro até o dia, de 87, muito 7 nesse dia, ele me conta, aliás, ele me disse que eu precisava fazer uma entrevista com ele. E nessa entrevista ele vai dar, ela está no livro Mandato de Amor, ele vai dar inclusive as perguntas, em que ele vai dizer exatamente o compromisso inicial de trabalho espiritual dele com o Emmanuel seria de 30 livros. E depois ele dobra esse compromisso para 60, depois passa para 100, né? Até que a vida dele, o corpo físico dele fosse desapropriado em função da psicografia. Mas, voltando ao caso de 31, o que acontece? Logo que Emmanuel começou, então, a fazer a orientação espiritual das psicografias e a ordenar no mundo espiritual os espíritos que iriam se manifestar através de Chico, a essa altura final do ano de 1931, início do ano de 1932, o Chico vai me contar que a frequência a essas reuniões foram paulatinamente diminuindo, porque um ou outro compromisso, as pessoas não tinham ainda ali naquela cidade pequenina do interior de Minas Gerais, não tinham ainda noção da responsabilidade que era assumir uma tarefa mediúnica, não é? Com os espíritos divulgando a doutrina. E as pessoas foram saindo da reunião. E chegou um momento, e esse momento durou muito tempo, de 1932 a 34, né, aproximadamente, que o Chico ficou absolutamente sozinho na carne, fazendo as reuniões públicas, e o Emmanuel pedia a ele que não somente lesse em voz alta as mensagens psicografadas, como também comentasse.
E acontece que até a vizinha do lado, em determinado momento, o Chico me explicou que a janela dela era quase contígua à janela da sala do Chico, onde ele realizava, dentro da própria casa, essas reuniões, que era a sala do Centro Espírita Luiz Gonzaga. E ela começou a espalhar pela cidade que o Chico estava doido, estava maluco, porque estava falando sozinho. Imagina, ele está maluco, ele precisa ser internado. Ela começou uma campanha, a vizinha de Chico, para internar Chico Xavier, falando com as pessoas da cidade de Pedro Leopoldo que ele precisava ser internado. Até o dia que ele bateu na casa dela, ficou sabendo, né? Foi lá, bateu na casa dela e falou assim: olha aqui, eu vim aqui dizer à senhora o seguinte, eu assino qualquer documento para a senhora, dando-lhe autorização para me internar, o dia que eu deixar de cumprir os meus compromissos com a minha família, de arrimo de família que eu sou. O dia que eu faltar com essa obrigação, aí a senhora tem a minha autorização para me internar. E ela nunca mais falou no assunto, né? Mas a verdade é que ele se incomodava com essa solidão, porque os espíritas desapareceram. Aqueles que começaram com ele no Centro Espírita Luiz Gonzaga não apareciam mais, por essa ou aquela razão. E ele o tempo foi passando, não é? E ele foi se desgastando com isso, até o dia que numa reunião de quarta-feira, ele fala com o Emmanuel assim: olha, eu quero dizer ao senhor o seguinte, eu respeito muito a sua condução dos trabalhos, da psicografia, mas o senhor veja, nós estamos aqui sozinhos, não há mais nada a fazer, ninguém aparece. Então, estamos perdendo tempo, de modo que hoje vai ser a nossa última reunião. Eu não vou mais querer prosseguir nessa tarefa que o senhor me incumbiu de realizar, de psicografar essas mensagens. Veja bem, o senhor escreve páginas tão lindas, ainda faz que eu as leia em voz alta e depois quer que eu as comente em voz alta. E, no entanto, para que adianta isso, se estou somente eu aqui com o senhor? Então o Emmanuel falou com ele assim: mas Chico, você sinceramente acha que está só você aqui comigo? Se o senhor não está vendo? Não tem ninguém aqui no centro. Se não, então vamos fazer o seguinte, hoje não vai ser a última reunião. Eu vou pedir a Jesus, esta semana, para que Jesus me autorize a lhe abrir a faculdade mediúnica da clarividência em modo total. Porque até agora você a teve em modo particular num ou outro fenômeno com determinados espíritos. Mas eu vou pedir a Jesus que Ele me conceda a autorização que eu atue nos seus centros de força para que você tenha então a visão integral do mundo espiritual que nos rodeia aqui no Centro Espírita Luiz Gonzaga. Para você ainda entender finalmente que você não está sozinho. Está combinado assim? E o Chico, então, está bem. Se o senhor fala que isso vai acontecer, eu confio na sua palavra. Então o Emmanuel falou com ele: semana que vem, na quarta-feira, à mesma hora, esteja a postos, porque nós vamos continuar a tarefa. Então o Chico, disciplinado que era, na quarta-feira seguinte compareceu e fez da mesma forma. A princípio ele não viu ninguém, estava lá, ele fez a leitura do Evangelho, a leitura do trecho do Livro dos Espíritos e se predispôs à psicografia, e o Emmanuel, como de praxe, escreveu uma página lindíssima ali sobre o tema evangélico da noite. O Chico então começou a ler. Quando o Chico começou a ler, ele notou que o Emmanuel dava passes no centro coronário dele, no centro cerebral. E aí descortinou-se para a visão espiritual do Chico, em torno ali daquele instante, né, daquele momento do Centro Espírita Luiz Gonzaga, uma grande arquibancada, em que ele via milhares de espíritos. Ele vai me dizer que no total, depois ele veio a saber que no total eram 5.000 espíritos desencarnados,
que estavam assistindo aquilo tudo. 5.000 pessoas fora do corpo físico, né? Que estavam acompanhando aquela sessão. E ele fica muito assombrado com essa visão. Fica muito assombrado e ele fica tentando estabelecer uma conexão entre eles e as famílias de Pedro Leopoldo, que ele conhecia todas. Porque o Chico era muito querido em Pedro Leopoldo, né? Conhecia todo mundo. Uma cidade pequenina, a essa altura devia ter menos de 10.000 habitantes. Então ele sabia as famílias todas. E ele me contou que ele tentava estabelecer uma linha genética, né, de parecença entre os espíritos e as famílias que ele conhecia, mas não conseguia fazer essa ligação. Aí ele pergunta então ao Emmanuel, depois que terminou a leitura, ele pergunta ao Emmanuel: olha, o senhor me explica o seguinte, eu estou tentando estabelecer esse fio lógico aqui de ligação entre as pessoas que estão aqui desencarnadas e as famílias de Pedro Leopoldo, mas não está acontecendo isso. Afinal de contas, quem é essa gente toda? Quem são esses espíritos que estão aqui conosco, não é? E o Emmanuel fala com ele: olha Chico, então, essa turma toda, o Emmanuel explica para ele essa hora, né? É um grupo, é uma família espiritual, nós somos cerca de 5.000 espíritos interessados no processo de espiritualização, não somente próprio, mas também da Terra. E eles estão aqui conosco, frequentando um curso sobre doutrina espírita e mediunidade e o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, atualizado pelos ensinamentos espíritas. Então é como se eles estivessem aqui numa universidade do espírito, acompanhando todo esse processo de aprendizado. Para quê, Chico? Porque todos eles virão reencarnar na Terra, não é? Para não somente acreditarem nos ensinamentos da doutrina espírita, mas principalmente divulgarem o espiritismo e acreditando nas mensagens que você está recebendo agora. Eles vão fazer, cada um deles, a tarefa deles no mundo, não somente no Brasil, mas até mesmo no exterior. E aí o Chico foi muito sensibilizado, porque a partir desse instante, toda a vacilação que ele tinha em prosseguir no trabalho acabou. Ele se compenetrou que ele era uma peça de uma engrenagem muito maior, né? E que ele deveria, então, continuar cumprindo a sua obrigação. E nesse momento ele vai, com muita emoção, me revelar que eu participava, né, desse grupo dos 5.000 e vai me revelar também que, pelo fato de que ele já estava no final do corpo, já estava numa idade avançada, provavelmente não teria a chance de reconhecê-los todos, não é? Mas que eu, na minha vida aqui terrestre, iria reconhecer todos esses integrantes, os 5.000 integrantes dessa família espiritual comprometida com ele e com o espírito de Emmanuel na divulgação da doutrina espírita, não é? É assim que ele vai chamar, então, nesse momento, quando ele estava vendo pela primeira vez essa turma, e ele se emociona porque ele lembra-se da Dona Cidália, quando ela diz a ele que ia pedir a Jesus que ele mandasse alguém. Aí ele lembra-se do próprio Emmanuel, né, que chegou logo em seguida, e que ela falava com ele dos irmãos do arco-íris, que foram, quando ele ainda jovenzinho, ainda criança, passou a ter a guarda dela como segunda mãe, com 8 anos de idade, começou a contar a ela as visões que ele tinha e não sabia como criança explicar o que ele estava vendo, e ela tentava compreender o que era que o Chico via, a criança Chico Xavier via, né? E ele falava assim: olha, é como se fosse, tem as cores do arco-íris, é como se fossem irmãos do arco-íris, ela então concluiu, né? E quando no leito de morte ela vai dizer a ele: olha, não se esqueça, Chico, os irmãos do arco-íris estarão com você. E nesse momento que ele vê essa turma toda, ele vê as cores do arco-íris como que abençoando aquela assembleia de espíritos, e se lembra dela, pensando, quem sabe ela no mundo espiritual está
abençoando este momento aqui para nós. Diversas correntes de pensamento e espiritualidade anunciam a chegada de uma nova era e grandes transformações são esperadas para o nosso planeta. Nos encontramos no limiar de uma era extraordinária, se nos mostrarmos capacitados coletivamente a recebê-la com a dignidade devida. Mas o que cada um de nós tem feito para que essa realidade de fato se concretize? O Círculo é uma plataforma de estudos por assinatura sobre ciência, espiritualidade, ufologia e filosofia, que busca o desenvolvimento integral dos seus membros com videoaulas e práticas de harmonização e espiritualidade. É um movimento de pessoas em rede, com o objetivo de transformar o planeta a partir da sua própria transformação. Somos uma galera do bem, que se reúne em torno de um ideal e ainda investe em causas que acredita. Isso mesmo! Somos uma empresa que direciona 50% do seu faturamento para ações de transformação planetária, simplesmente porque nós entendemos que este é o propósito do nosso trabalho. Uma força extrafísica tem movido pessoas em todo o mundo a se unirem a esta causa conosco. Você também pode fazer parte desse grande movimento. Acesse circulo.posati.com e descubra que o melhor ainda está por vir.